Bom, meus irmãos, eu acho que todos me conhecem, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou Felipe. Eu não tenho uma extensa formação teológica como o reverendo Eduardo e o reverendo Rodrigo, mas aprove Deus, em sua maravilhosa graça, me conceder o dom de partilhar a palavra de Deus com outros irmãos e explicá-la de forma didática. Então, é isso que eu pretendo fazer aqui. Eu conversei com o pastor Rodrigo e eu escolhi o tema de nós conversarmos um pouco aqui sobre ética, tá? E, em primeiro lugar, eu falei conversarmos porque essa é a grande vantagem da escola bíblica dominical. Diferente do culto da pregação, onde os irmãos ficam calados para que Deus fale, no momento da escola dominical, nós podemos conversar e vocês podem dar opiniões ou levantar pontos que gostariam de trazer aqui para a aula, tá certo, pessoal? Então, eu tenho duas pessoas confirmadas que vão falar bastante aqui na aula, tá certo? Que é Bel e Pedrinho, tá? Então, não deixe eles serem os únicos, tá certo? Bom, pessoal, então o livro que eu pretendo trabalhar aqui com vocês é um livro do Walter Kaiser, eu não trouxe ele hoje, tá? Que ele fala sobre ética cristã, ou qual deve ser a atitude do cristão diante de inúmeros temas atuais, tais como aborto, a pena de morte. Então, o meu propósito aqui não é dissertar o livro como um todo, porque ele tem cerca de 17 tópicos. Eu vou selecionar alguns e trazer aqui para estudar com os irmãos. De hoje, a ideia é nós termos uma introdução, um panorama geral de como que vai ser essa toada aí, de como vai ser esse nosso estudo, tá legal? Então, para aqueles que passaram pelo ensino médio ou ingressaram em algum curso superior, tiveram pelo menos alguma aula sobre ética, sobre moral, sobre ética. E ética, ela é do grego, essa palavra significa hábito, certo? Costume ou um rito. Diariamente nós tomamos dezenas de decisões e todas elas são influenciadas pelos nossos conjuntos de valores e crenças, certo? Essas decisões e decidir como nós iremos achar aquilo que é certo ou errado, isso é a ética. Então, ética é um conjunto de valores pelo qual uma pessoa entende o que seja certo e o que seja errado. Tá legal? Então, é comum nós escutarmos ética e moral, né? E alguns defendem que são coisas bem quase que iguais. Mas eu encontrei uma distinção que eu achei bem didática, certo? Moral é algo muito mais... é aquilo que uma sociedade, naquele período de tempo, considera como louvável, como aprovável, certo? Como aprovado. Já ética é algo muito mais pessoal, certo? Então, se nós vermos o clipe mais recente da Anitta, ou não vermos, por favor, não deem audiência para esse tipo de coisa. Se ele fosse mostrado há, por exemplo, 400 anos atrás, ele seria considerado um clipe imoral pela, talvez, sociedade de 400 anos atrás. No entanto, a sociedade de hoje vê isso daí como algo que não tem problema mostrar a crianças ou ao que for. Da mesma forma, há 200 anos atrás, a escravidão, 300 anos atrás, a escravidão era algo que era aceitável pela sociedade.
No entanto, hoje em dia, ela é completamente reprovada. Tá certo, pessoal? Então, fazendo essa pequena distinção aí sobre moral e ética. Mas, durante a história, o ser humano, ele conseguiu produzir várias filosofias, vários tipos de pensamento que guiaram, que nortearam a vida deles, tá certo? Eu vou falar agora sobre alguns tipos de ética que o ser humano pensou, produziu, tá legal? E como que ainda hoje, alguns desses pensamentos, eles ainda estão entranhados na nossa sociedade. Existe um tipo de ética chamada de hedonismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é muito antiga. Data lá da Grécia, onde ela fala que o que é certo é aquilo que é agradável. Ou seja, eu vou basear as minhas decisões naquilo que vai mais me trazer bem-estar, prazer. Então, por exemplo, se você está no seu casamento, a visão hedonista é, se ele não está dando certo, se você não está sendo suprido, você deve procurar outra. Você deve procurar outro. Porque o que importa no hedonismo é você ter o máximo de prazer possível. Então, o que é que a Bíblia nos fala a respeito desse tipo de pensamento? Por favor, reverendo, você está com a Bíblia aí? Abre em Eclesiastes 2, dos versos 10 e 11, e Zuzá abre em Eclesiastes 2, do 24 ao 25. Será que é errado esse tipo de pensamento? Será que satisfazer os próprios desejos é algo ruim? Então, vamos ver o que Eclesiastes 2, versículos 10 e 11 falam para a gente. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Exatamente. Se tinha alguém hedonista, se poderia existir alguém, Salomão, ele conseguiu quebrar todos os recordes, não é verdade? Alguém que teve mais de 1000 mulheres, a gente estava ouvindo aqui de Xerxes, né? Xerxes que tinha o seu harém, mas eu duvido que ele tivesse tantas mulheres quanto Salomão. E depois de uma vida provando de todos os prazeres, como Eduardo bem leu aqui, ele não negou a si mesmo absolutamente nada do que poderia fazer ele feliz. Ele chegou e falou, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. A gente enxerga que o hedonismo, à luz das Escrituras, isso é, ele é a busca do prazer como fim em si mesmo. Salomão fala pra gente que ela é vazia, é uma idolatria. É você acreditar na promessa mentirosa de que o pecado ou o prazer pode preencher o vazio do coração do homem. Mas retornando um pouco, será que é errado buscar satisfação, ter prazer nas coisas boas? Lê pra gente Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e 25, José. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste,
quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Exatamente. O prazer, ele é algo bom. No entanto, quando o homem ele passa a procurar isso como finalidade última da sua vida, ele encontra apenas o vazio e a desgraça. Salomão nos dá o remédio, que é nós encontrarmos em Deus o prazer último para a nossa vida. Então, nós vimos que esse tipo de ética chamado de hedonismo, ele é algo que é contrário, as escrituras falam de forma contrária a ele. Mas nós temos outro, chamado de utilitarismo. O utilitarismo ele diz que o certo é aquilo que traz benefício para o maior número de pessoas. Existe um ditado popular que fala que os fins justificam os meios. Então, a gente pode colocar esse daí como o mote do utilitarismo. Mas quem é que define esse benefício para o maior número de pessoas? Eu tenho 2 exemplos clássicos de como essa filosofia, de como essa ética, ela foi utilizada e trouxe consequências muito ruins quando ela foi aplicada. A Alemanha nazista, ela julgou correto o extermínio de judeus, com a justificativa que eles empobreciam a nação. Por isso, todo o país seria beneficiado se essas pessoas tivessem os seus bens tomados e fossem simplesmente exterminados. Ou seja, a gente vai ter um mal menor. A gente pensa... A ideia era, eu vou matar 6 milhões de pessoas para dar um benefício para 80 milhões de pessoas. Será que essa balança está correta? Será que isso daí teve uma boa saída? Ou, por exemplo, um exemplo mais recente. A China comunista, ela matou milhares de meninas. Eu não sei se vocês sabem, mas existia uma lei que estava em vigor até a década de 90. Era uma lei que cada casal chinês só poderia ter até um filho. Eduardo, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, por favor, me corrija, viu? Eduardo, professor de História. De forma que, por conta das mulheres terem menos honra e elas tiverem uma capacidade de trabalho menor, o casal, quando ele sabia que estava esperando uma menina, eles abortavam. Então, esse tipo de lei foi imposta visando o crescimento da nação, porque no final de contas, mais homens teriam uma carga de trabalho maior e, por consequência, a nação se desenvolveria melhor. Será que os fins realmente justificavam esses meios? Será que, para ter uma nação desenvolvida, justificaria o holocausto de judeus? Ou a morte dessas meninas? Então, a gente enxerga que Deus, ele não é utilitarista, de forma nenhuma. Por favor, Gabriel, abre lá em Romanos 9, do verso 13 ao 16. Entendam, meus irmãos, Deus instituiu a sua salvação, certo? De forma graciosa, através do sacrifício de Cristo, não é verdade? Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Será que não existiria uma forma mais eficiente de Deus salvar pessoas? Um mecanismo, assim, Deus olhasse lá de cima e falasse, não, olha,
quem produzir essa quantidade de bem ou de benefício pode ser salvo. Será que dessa forma a humanidade ela não seria salva em maior quantidade? Ou o povo de Deus não seria maior? Será que isso daí não iria valer, não seria muito bom? Mas a gente vê que a forma que Deus utilizou para salvar o ser humano, ela não visualiza o bem-estar na glória de Deus e não no homem. Por isso que Deus ele não foi simplesmente pragmático. Ele criou o homem sem pecado, mas o homem ele se rebelou e caiu em pecado. Por isso, lê aí pra gente, Gabriel. Isso, do 13 ao 16. Romanos 9, do 13 ao 16. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, e quem me aprouver, tem misericórdia. Compadecer-me-ei, e quem me aprouver de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Exatamente. Então, quando existe um pensamento focado no homem, você até pode desenvolver um pensamento utilitarista com a religião e achar que Deus está sendo injusto em eleger algumas pessoas e não outras. Você poderia parar para pensar e falar, caramba, Deus, existe uma forma melhor de salvar pessoas se a gente confiar no mérito delas. Mas como Paulo fala para a gente no capítulo 9 de Romanos, não depende de quem quer, ou de quem corre, ou de quem merece. O bem está em Deus mostrar a sua misericórdia. E como ele vai falar ainda nesse capítulo, Deus também é louvado naquelas pessoas que são condenadas. Então, enxergando os dois pontos, o benefício é trazer mais glória para Deus. E Deus enxergou que dessa forma, elegendo uns e não outros, vai trazer mais glória para eles. Certo? Então, essa é mais uma filosofia, mais uma ética que o ser humano, sem Deus, ele produz no seu coração. A terceira ética que eu queria trazer para vocês segurem essa, viu? É a ética aristotélica das virtudes, que muitos até comparam ela com o cristianismo, certo? E ela é meio coach, assim, tá? Ela fala que o ser humano ele deve buscar a felicidade. E a felicidade está em desenvolver ao máximo as suas habilidades e aptidões, além de conhecer a si mesmo. Ele deve andar eticamente. Isso é, para Aristóteles, a ética estava em andar no equilíbrio. Não é nem a escassez e nem o excesso. E onde, meus irmãos, que está o erro ou o problema? Ou como nós conseguiríamos olhar essa ética à luz das Escrituras? Por favor, reverendo, abre pra gente aí no Salmo de número 14, verso 1. A Bíblia nos fala, isso, Salmo, na metade da Bíblia, assim. Pode ler. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Como o ser humano, manchado pelo pecado,
depois da queda, consegue distinguir o que é bom. É algo que é extremamente perigoso o ser humano colocar no próprio coração a decisão daquilo que é ou não é bom. Como o Salmo de número 14 nos falou, não há ninguém que faça o bem, certo? Paulo, lá em Romanos 3, vai falar pra gente que todos se extraviaram. Não há ninguém que faça o bem. A nossa confissão de fé, de forma muito interessante, no seu primeiro capítulo, ela não começa falando da gente de Deus. Não sei quem já teve a curiosidade de abrir, de ler a nossa confissão de fé de Westminster. O primeiro capítulo ele não fala diretamente de Deus, mas ele fala da Escritura. Por quê? Porque se Deus não se revelasse a nós através da Escritura, o ser humano nunca conseguiria, pelos seus próprios pensamentos, descobrir qual seria a vontade de Deus. Por isso que o primeiro capítulo da nossa confissão de fé fala sobre a Escritura. E ele fala da seguinte forma: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. De forma que, como eu disse a vocês, o homem ele não tem a capacidade de, pelo próprio raciocínio, chegar ao pleno conhecimento de Deus, se não fosse pela Escritura. Se não fosse um Deus misericordioso revelar-se a si mesmo para a humanidade, nós estaríamos perdidos. Porque nós temos mais de 2000 anos de filosofia e de ética e de pensamento. E o que o coração do homem conseguiu produzir? Hedonismo. Inúmeras, eu trouxe para vocês apenas 3 tipos de ética, mas existem inúmeras filosofias das mais absurdas. E parece que quanto mais recente ela é, mais absurda ela se torna. E será que o homem ele tem capacidade de julgar a verdade de Deus? Abre pra gente aí, Zuzá, Romanos capítulo 1, verso 25. Entendam, meus irmãos, um verso muito, assim, que me marcou quando nós estudamos os primeiros capítulos de Êxodo com o pastor Rodrigo, foi quando Moisés, ele foi até Faraó e ele pediu para Faraó libertar o povo. E Faraó falou: olha, você está muito desocupado, você está, incitando rebelião no povo. Faz o seguinte, eu não vou soltar ninguém. E volta lá e fala, o povo vai ter trabalho dobrado. E aí o que o povo de Israel falou? O povo de Israel, ele começou a trabalhar mais e trabalhar dobrado. E o que foi que aconteceu? Eles foram até Moisés? Não. Eles clamaram a Faraó. Para quê? Para que Faraó aliviasse o serviço. E Faraó falou, eu não vou aliviar serviço não. Chegou um cara aí querendo incitar a desordem, vocês vão trabalhar dobrado. Por que isso daí me chamou tanta atenção, pessoal? Nós temos a palavra de Deus, a verdade de Deus, da mesma forma que naquela época o povo de Israel tinha Moisés como profeta. E na hora da dificuldade, na hora do aperto, a quem eles recorreram? Ao profeta que era a voz de Deus? Não. Eles foram até Faraó.
Então, nós hoje temos a verdade completa de Deus. Nós temos, como Paulo fala em Coríntios, o descortinar das verdades de Deus. Nunca se soube tanto da palavra de Deus como hoje em dia. E será que nós deveríamos procurar orientações para nossas vidas na filosofia humana, naquilo que o coach fala, na dica mais recente que o pastor da prosperidade tem? Então, lê pra gente aí, Zuzá. Foi Zuzá, né? Isso. Lê pra gente aí. Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. Amém. Eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Imagina, a Deus, que é a suprema justiça. Quando eu era mais jovem, eu tinha acabado de aprender sobre a doutrina da eleição, né? E quem aprendeu assim de forma recente, fica doido assim, fica querendo ir pra internet, debater, e fica querendo encontrar qualquer cara, vai pro inferno, e quem Deus não elegeu vai pro inferno, e a eleição. E eu caí na besteira, na falta de sabedoria de ir debater com um ímpio. E olha, quando eu falei isso daí para ele, sobre a doutrina da eleição, ele entrou em parafuso. Ele, tu é louco, esse Deus é perverso, um Deus que escolhe alguns para ir para o céu. Isso não entra na minha cabeça. E realmente não tem como entrar na cabeça do ímpio. Por quê? Porque a noção de justiça do ímpio é manchada pelo pecado. Entendam, meus irmãos, aqui está Deus e o seu padrão de justiça. O pecado, ele bloqueia o ser humano de entender as verdades de Deus. De forma que é falta de sabedoria, e eu só aprendi isso daí depois que eu casei e a minha esposa falou que isso era falta de sabedoria. Eu parei de discutir na internet. Então, casar é bom e muda o seu coração, né? Mas eu não preciso discutir com o ímpio para saber que o coração dele é pecador. A Bíblia já me revela isso. A Bíblia já me revela que o padrão de Deus é perfeito e que é impossível ao homem atingir esse padrão. Vejam só esse capítulo 9, parágrafo 9 da nossa confissão de fé, que fala sobre o homem depravado e sem livre-arbítrio. Veja, ele fala que o homem, caindo em seu estado de pecado, perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz, pelo próprio poder, de converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Certo? Mas o que eu quero também chamar a atenção de vocês, tá, pessoal? Vocês perceberam que existem traços de bondade ou faíscas de coisas boas nesses tipos de ética que eu falei para você? Entendam. Você louvar a virtude, a sobriedade, como Aristóteles fez, é algo que é bom. Nós procurarmos o bem das pessoas também é algo que a Bíblia nos exorta a fazer. Assim como aproveitar das boas coisas que Deus nos dá, certo? O que nós sabemos, meus irmãos, é que
Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E dessa forma, mesmo com o pecado, nós ainda temos algumas faíscas divinas. Nós que fomos criados à imagem de Deus, mesmo o homem natural, ele possui a lei de Deus escrita no seu coração. Como a nossa confissão de fé fala que o homem ele tem essa lei escrita no nosso coração. Nós vemos várias sociedades que abominam o assassinato. No entanto, quanto mais depravada é essa sociedade, quanto maior é a entrega de Deus ao pecado dessa sociedade, mais distorcidas são as suas leis. Existe uma diferença entre uma sociedade como Sodoma e Gomorra, como uma sociedade como a nossa brasileira. Assim que quanto mais passa o tempo, as semelhanças vão aumentando, não é verdade? No entanto, a perversidade de Sodoma e Gomorra fez ela ser eliminada, destruída por completa por Deus. E como a própria palavra de Deus fala, a medida da iniquidade daquela nação, ela se encheu. É como se realmente Deus tivesse contando as sociedades, os povos, com esse medidor de iniquidade, até, enfim, aplicar o seu juízo. Então, hoje em dia, nós temos leis que previnem essas coisas mais perversas, como o assassinato, como o roubo. Normalmente, o roubo ele é rechaçado. Então, é possível ver algumas faíscas, centelhas divinas nas leis humanas. No entanto, nenhuma delas pode refletir perfeitamente a lei de Deus. É impossível. Por isso, como o cristão ele pode saber o padrão divino de como viver aqui nesse mundo? Deus, sendo um Deus de ordem, Ele não nos criou para nós simplesmente vivermos sobre nossas próprias leis, sobre o nosso próprio coração. Deus, Ele não apenas decretou a nossa eleição, isso é, o fim de todas as coisas, mas Ele também decretou o meio pelo qual nós chegaremos lá. Ele decretou que nós seríamos justificados por Cristo e enquanto nós não chegamos àquele momento da glorificação, onde nós não poderemos mais pecar, Deus decretou a sua palavra para nós vivermos em santidade aqui nessa terra. Então, a nossa confissão de fé fala sobre a lei de Deus e a permanência da lei. No capítulo 19, essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os deveres para com o homem. Por isso, nós temos, meus irmãos, a Bíblia como juiz supremo em matéria de fé e de moral. A Bíblia, ela não é exaustiva sobre
Qual emprego, por exemplo, eu devo exercer? A Bíblia não fala, não, Felipe, ele vai ser dentista. No entanto, a Bíblia fala quais são os princípios que eu devo praticar na minha profissão. Quais são as verdades que devem estar estampadas todos os dias que eu pratico o meu trabalho. Então, para finalizar o nosso estudo, a Bíblia, ela é o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílio, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. As Escrituras são o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar. Não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. As Escrituras, meus irmãos, são uma tábua de salvação. Nessa sociedade que nós temos, onde homens são louvados, onde a imoralidade ela tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade. As Escrituras é quem são o nosso norte, a nossa regra de fé e prática. São elas que devem orientar as nossas decisões. E quando as coisas parecem complicadas, nós devemos atentar para ela, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Então, fica esse ensino para nossa primeira aula. Nós basearemos nossas aulas nas Escrituras quando formos falar, por exemplo, de pena de morte. Será que o cristão ele deveria ser a favor ou contra a pena de morte? Ou sobre o aborto? Ou sobre o papel do Estado? Será que o cristão ele deveria ser a favor de que o Estado tomasse conta de todas as áreas? Qual deve ser a opinião do cristão sobre o cuidar do próximo? Então, nós iremos tratar desses e de outros temas aqui na nossa aula sobre ética. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou falar, ter alguma consideração? Muito obrigado, viu, Bel? A respeito aí do início, quando o irmão falou da Anitta, não só é a ética, né, do brasileiro, também de grande parte do mundo. É um dos clipes mais vistos de todos os tempos. O último clipe aí, onde o Brasil está em primeiro lugar. Tem alguma coisa aí que a Anitta fez. Mundial. Né? A música do governo. Pra mim não é surpresa. Não é hipócrita. Né? Mas chegou num cúmulo, né? Era né? A ética do mundo, principalmente do brasileiro, é essa, entendeu? Exatamente, né? Exatamente. Nos últimos 25 anos, digamos assim, tem piorado muito. Isso daí, Zuzá, que você falou, foi algo bem interessante, cara. Existia uma novela que eu não sei o nome, mas talvez alguns desses irmãos, alguns de vocês saibam, que não era da minha época, tá? Era uma novela que o último episódio dela teve um beijo homossexual. E eu acredito que foi há uns 20 anos atrás, mais ou menos. E a minha mãe conta que foi um grande rebuliço na sociedade. E no outro dia,
protestos e as pessoas ficaram indignadas porque teve um beijo homossexual. Porque hoje em dia a novela ninguém liga tanto, né? Mas há 20, 30 anos atrás as pessoas paravam e era a sensação, né? Assistir a novela. Todo mundo assistia, né? E a comoção foi tanta na sociedade brasileira de que foi repetido o episódio e foi removido esse beijo homossexual. E de lá para cá, a gente vê que a deteriorização da sociedade foi tão grande que hoje em dia isso daí é algo comum. Pelo contrário, isso daí é algo louvável. Se tem uma série da Netflix que não tem um beijo homossexual, não é série da Netflix. Estou errado, Eduardo? Hoje em dia tem uma cota por lei. É sério. Não. Toda série norte-americana tem que ter alguma referência à minoria. Então a gente vê para onde que a nossa sociedade ela está se encaminhando. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro, meu irmão. Nós estamos vivendo, nós, mundo, não estou falando nem só Sim. a igreja, e já está entrando pela igreja. O relativismo bem forte. E dentro da igreja também já tem. Uhum. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é absoluta. Deus quiser assim, sabe, até a consumação do século. Mas até a gente vê na sociedade secular, e até, como eu estou falando, até muitas igrejas, o relativismo não é bem assim, se está bom para você, está tudo bem. Não é assim, o mundo é assim. E às vezes a gente também está vendo isso, né? Exatamente. Infelizmente, só assim não vou ficar falando, porque eu também não tenho grande conhecimento, mas eu vejo, é o que eu vejo, os pregadores sérios pregando e sobre isso. A gente vê muita coisa que até entristece, que está completamente fora da palavra de Deus. Exatamente. Irmã Graça, isso que você falou aí é algo que, infelizmente, tem acontecido bastante. E eu vou falar para a senhora. Em 1925, eu sou péssimo para data, mas eu lembrei isso daí porque teve uma aula que eu dei a respeito de... Eita, esqueci. A respeito de relativismo e as escrituras, certo? Na verdade, a aula se chamava o quanto que as escrituras elas devem ser a nossa única regra de fé e prática, certo, minha irmã? E eu sei que em 1925 a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ela lançou um documento. E esse documento, certo, era 5 tópicos que em todos eles relativizavam a absoluta, o quanto que as escrituras eram absolutas. Isso em 1925, certo? De lá para cá, essa igreja começou a aceitar pastores homossexuais. A Bíblia não era a palavra de Deus e inúmeras outras heresias, pastores e pastoras homossexuais. Nós temos visto isso. Então, a gente enxerga, minha irmã, isso que você falou é importantíssimo, que funciona como uma escadinha. Uma igreja, ela não é do dia para a noite que ela aceita um pastor homossexual. Começa com a relativização da Escritura como palavra de Deus. Porque a partir do momento que a Bíblia ela não é perfeita, isso significa que eu posso acrescentar uma vírgula. E quando eu acrescento uma vírgula, eu acrescento uma frase, um texto, uma recomendação. Eu não concordo com algumas passagens. Exatamente. Aquilo dali era só para aquela época. Aquilo era cultural.
Então, a partir do momento que eu relativizo algo, tudo foi relativizado. E aí a gente entra naquilo que a gente falou ali na Escritura. O homem, ele não tem condições, por conta do pecado, de julgar a justiça perfeita de Deus. É perfeito! Não tem mais o que eu acrescentar. Então, isso que você falou aí é fantástico. Começa dessa forma. Desemboca hoje em 2020 pastores homossexuais e inúmeras outras heresias lá naquele local. Que Deus nos guarde, minha irmã, que Deus nos guarde. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, vamos orar para finalizar esse nosso estudo? Você gosta, irmã? Você vai estar convidado para a nossa aula, então, viu? Só a questão do hedonismo. O hedonismo eu acho que é uma coisa muito presente hoje em dia. Isso. Porque é a ideia do casamento mesmo, principalmente do casamento. Uhum. Né? Não está me fazendo feliz, então eu me livro. E muitas pessoas querem casar para ser feliz. Exatamente. Né? É totalmente hedonista e é uma ilusão. Eu sei que eu vou... Claro que a consequência é você ser feliz, né? Estou falando mal do... Casamento é bom, viu? Mas o fim principal é fazer o outro feliz, não é você ser feliz. Isso. Então, a partir do momento que uma coisinha não está me deixando feliz, vou partir para outra. Exatamente, exatamente. É você perder de ideia aquilo que Paulo fala pra gente lá em Romanos. Entendam, pessoal, quando Paulo ele vai exemplificar a nossa... Ele vai dar um exemplo a respeito da salvação da gente. Ele fala a respeito de casamento. Como Cristo sendo o noivo, a sua igreja sendo a noiva. E o quanto que Cristo se entregou em uma aliança. Então... não é eu ser feliz, é algo que redunda em maior glória para Deus. Então, se eu suporto aquele momento ali de fraqueza da minha esposa, ou se a minha esposa suporta o meu momento de fraqueza, isso daí vai redundar em maior glória para Deus. Então, essa é a finalidade última do casamento. E como Cristo, sendo cabeça, ele se sacrificou. Exatamente. Exatamente. Se sacrifica pela sua esposa. Exatamente. Aí a ideia da esposa ser submissa, nossa, quase que me mataram um dia desse. E gente da minha família. Porque disse que eu era até machista. Eita. Isso é machismo. Que negócio é esse de mulher mulher ser submissa, mulher... Exatamente. É gente que não entende, né? Exatamente. A gente fala porque a Bíblia diz, mas a Bíblia diz assim, que a mulher é submissa em amor. Não é ser escrava, capaz, não. Exatamente. É em amor. Exatamente. Feminino tá aí mesmo, né? Exatamente, né, minha irmã? É o conceito que as pessoas naturais, sem a revelação de Deus, não entendem. A submissão, a mesma palavra que a Bíblia utiliza da submissão da mulher para o homem, é a mesma palavra que a Bíblia utiliza da submissão de Cristo para com Deus. Então, será que, como a senhora falou, será que Cristo foi o capacho de Deus? Não, de forma nenhuma. Como a irmã falou, é uma submissão voluntária. É uma submissão em amor. Então, o homem natural nunca vai entender a revelação de Deus. Pode falar, Alane. Eu estava pensando em relação a esse ponto de busca de felicidade em qualquer outro tipo de relacionamento, que hoje em dia na sociedade se fala muito dessa busca da felicidade, ouvir o nosso coração, ouça seu coração, né? O que ele está pedindo, faça, que é isso que vai te trazer feliz. Isso é uma furada, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Se a gente for ouvir o nosso coração, a gente vai entrar numa furada porque vai nos levar para sentimentos pecaminosos, desejos pecaminosos.
Porque, né, então, ao contrário do que o mundo diz hoje, não ouvir o nosso coração, ouvir a Deus. Exatamente. Mas Exatamente. isso sim vai nos levar para qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. 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 E esses coaches, né, eles dizem isso. Olha, você dentro de você. Isso. Coisas boas, a vida. Você precisa se desenvolver, né? Só tem coisa ruim, se não for a misericórdia e a graça de Deus. Exatamente, minha irmã. Exatamente. Eu tô perdido. Se a gente não entender que os olhos que nós devemos enxergar a realidade são os olhos que as Escrituras nos dão, se a gente for olhar essa sociedade com os olhos do nosso coração, poxa, a gente está perdido. A gente está perdido. Ô Felipe, e os irmãos notaram que não tem como a gente fugir ao que está acontecendo no mundo, principalmente no nosso Brasil, semanalmente. Todo mundo falou do que está acontecendo agora. E se nós não abrirmos espaço no meio cristão para discutirmos isso, à Exatamente. luz da Bíblia Sagrada, a gente não precisa nem ir longe. O que aconteceu na sexta-feira agora, tá certo? Então, se a gente não trouxer isso para cá, vamos conversar onde? Para as pessoas do mundo? Exatamente. A gente vai ver o que? William Bonner falar? Exatamente. Exatamente. A Tá gente... certo? Então, veio, acabei de citar o nome de um dos maiores satanistas que existe hoje no mundo. Né? Teoricamente, o segundo poder do nosso país, depois do Alexandre de Moraes. Então, ele faz a cabeça de milhões de pessoas, inclusive os crentes. Eu sempre que eu pergunto, desde 2018, Felipe viu, eu perguntei a ele quem ele ia votar para presidente. Eu perguntei para 95% da nossa igreja. Tá certo? Então, perguntei ao pastor Eduardo, que na época ainda não era pastor. Então, se a gente não trouxer esses problemas para um debate cristão, Perfeito. nós Perfeito. estamos fritos. Não, perfeito. E eu não vou muito longe não, amados. Por tudo que nós temos ouvido, principalmente essa semana, na segunda e na terça-feira, pensem o Brasil, o crente, como é que vai estar no dia 1º de janeiro do próximo ano, com o novo presidente assumindo, que ele disse que ia nos colocar nos seus devidos lugares. Certo? Eu não quero puxar para a política, mas a nossa geração é a mais apolítica da história. Tem 6 cadeiras de todas as cadeiras de história que existem no seminário e todas elas falam de política. Todos os crentes em todas as épocas discutiram a política na nossa. Exatamente. Então a gente tem, não no culto solene, longe disso, nunca. Apesar que no domingo retrasado, foi no domingo passado, o culto que eu assisti na presbiteriana do IPSEP, o pastor ele até botou, né, a política, porque o texto dava para a gente trazer para o dia a dia. Né? Ele não citou o nome de ninguém, mas foi bastante claro. Então, se não discutirmos, seja na escola bíblica ou em outro momento, o que está acontecendo no mundo, né? A eleição agora que está havendo na França, o perigo, a gente tem um de direita e um cara que disse que a Amazônia é dele. Então, se nós não trouxermos, tá certo? Se não visualizarmos o dia do amanhã com base na Bíblia Sagrada, a gente vai ver quando. Exatamente, meu irmão. Isso que você falou aí é tão importante porque a igreja ela precisa ter relevância quando ela for discutir esses assuntos. Ela precisa ter propriedade, conhecimento. Então, como é que eu vou debater sobre aborto quando eu não tenho conhecimento a respeito? E entenda, meus irmãos, o que deve pautar as nossas escolhas são as Escrituras. Mas nós precisamos, porque sermos cidadãos, porque nós estamos inseridos na sociedade. E só existem 2 caminhos. Ou nós influenciamos, ou nós seremos influenciados, como você bem falou. E outra, se nos dizemos reformados e calvinistas,
Calvino foi um dos maiores políticos de todos os tempos, tá certo? Ele foi o administrador de ele fez parte do conselho de direção ali de Genebra. Para vocês terem noção, minha gente, era proibido qualquer coisa abrir no domingo. Então, eram épocas em que a igreja era mais relevante na sociedade. E trazendo esses temas, nós municiamos a igreja, nós municiamos vocês de argumento, de informações para nós conseguirmos impactar a nossa sociedade. Então, esse foi o alvo de nós trabalharmos e trazermos aqui esses temas. Aí, só para terminar... Sim, irmã. Fica à vontade, rapaz. A gente está aqui para isso mesmo. Até foge do assunto. Ontem eu conversando com uma irmã minha, ela mora no Rio, aí ela disse para mim, parece que agora na Semana Santa, sábado para sexta, mas haverá escola de samba desfilando. Uhum. Até tinha um padre, eu vi um vídeo de um padre muito revoltado com as pessoas não respeitam a igreja, esse negócio. Aí a minha irmã estava dizendo assim, menina, tu sabe que vai sair uma escola, porque no jornal local, que ela disse, vai sair uma escola de samba com a ala de frente, todos manifestados. Estou entendendo. É aquela situação, né, minha irmã? À medida que nós nos omitirmos, o mundo ele vai cada vez mais tomar espaço e tomar lugar. Veja, Zuzá aqui é professor, Eduardo também, que não me deixa mentir. Se eu sou um adventista do sétimo dia, o Enem, ele é aplicado para mim no sábado? Não. Então, veja, por conta dessa minoria, exatamente, por conta dessa minoria, existe todo um rebuliço para protegê-los. Por quê? Porque eles conquistaram o seu espaço e eles não arredam o pé. Então, onde estamos nós que não estamos impactando essa sociedade? Então, gostei de ver aí da participação de vocês, pessoal. Volte para mais aulas, que esse vai ser a nossa forma. Vai ser no próximo mês. Nós teremos uma aula de ética por mês. O reverendo Eduardo e o reverendo Rodrigo aí vão estar direcionando. Olha aí, rapaz. A gente fez rapidinho os 17 tópicos, né? Vamos trabalhar nisso daí, pessoal. Então, vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, que bênção é, Senhor, discutir esses temas tão atuais à luz das Escrituras. Senhor Deus, quebranta o nosso coração e tira os nossos conceitos errados, Senhor Deus, que muitas vezes nós aprendemos do mundo, Senhor Deus. Como o próprio Davi fala, Senhor Deus, me livra dos pecados que me são ocultos, Senhor. Que a Tua santa palavra seja a nossa única regra de fé e prática e que nós possamos praticá-la, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida. Fica conosco nesse dia de domingo, o Teu dia, e nos traz mais à noite para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.